Olá pessoal, eu sou Arthur de Medeiros, do 7º ano A, e hoje estou aqui com meu avô. Pois não, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Tá, aí eu vou falar algumas perguntas e ele vai responder, então bora lá começar. Com prazer, Arthur. Onde você passou sua infância? Eu passei minha infância principalmente aqui na capital de João Pessoa, e durante as férias a gente ia para uma cidade chamada de Ingá, perto no interior do estado, e outras vezes em Serraria, que era onde nasceu meu pai. Tá. Quem cuidava do senhor, especialmente em horários que você não estava na escola? A nossa família, meu pai era funcionário público, trabalhava os 2 expedientes, a minha mãe era professora, também trabalhava os 2 expedientes, então eu e meus 4 irmãos, nós éramos cuidados por babá, que ao mesmo tempo que era a babá da gente, era também a doméstica que fazia a comida e arrumava a casa. Era uma época em que a gente obedecia muito às nossas babás. Quais eram seus pratos preferidos? Nessa época eu gostava muito de cuscuz com leite, cuscuz com ovo, gostava também de banana machucada. Como não existia Nescau, a gente usava Toddy, que era um achocolatado muito gostoso, e também muito suco de frutas. Você conhece algumas das receitas das comidas que eram preparadas onde o senhor morava? O cuscuz eu aprendi inclusive a fazer. A minha mãe fazia também papa de aveia e tinha também a banana cozida, que eu aprendi a cozinhar uma banana comprida que é própria para a gente comer cozinhada. Eram as comidas que a gente aprendia a fazer. Ok. Qual eram as suas brincadeiras preferidas naquela época? A gente fazia as brincadeiras principalmente na rua. Não tinha muito rua com calçamento, não tinha muito carro, porque isso já faz mais de 70 anos. Aí a gente podia brincar à vontade na rua, andar de bicicleta, de patinete, fazia uma brincadeira de perna de pau, que era com uma madeirazinha que a gente pisava em cima e saía andando. Brincava de pega-pega, de esconde-esconde. Era muita coisa, e também de subir nas árvores para tirar frutas nos quintais, que quase toda casa tinha um quintal com fruteiras, verdadeiros pomar. Eram nossas brincadeiras. E seus brinquedos? Os brinquedos eram como eu falei, né? Bicicleta, patinete, perna de pau e carrinhos que a gente fazia em casa mesmo, de lata de óleo vazia, e botava rodinhas de tampa de garrafa. A gente mesmo fazia os brinquedos da gente. Você costumava ler livros em sua infância? Sim, a gente tinha uns livrinhos, principalmente o Patinho Feio, livro de contos de fada. A minha mãe lia muito as histórias da Carochinha, que era história infantil, que era muito instrutiva. A partir de que idade o senhor teve autorização para ir sozinho a algum lugar? Como a gente morava perto de feira, as primeiras autorizações que a gente tinha era para ir fazer compras, ajudar aos nossos pais nas feiras. Depois a gente saía para fazer compra na padaria. Não existia nessa época os shoppings nem lojas grandes, então era muito pouca coisa que a gente tinha que comprar, e saía muito pouco sozinho. Quais os nomes de seus amigos? Na infância eu tinha Ricardo, tinha Carlos Eduardo, tinha Sérgio, tinha Vandique, tinha também amigo chamado Neubens, que era na mesma rua que eu morava. E tinha meus colegas de turma também, que alguns moravam perto da mesma rua da gente, perto da rua. Você lembra de ter ido ao médico, tomado vacinas ou ter ficado hospitalizado? Ah, sim. E a vacina mais temível era a vacina de varíola,
que faziam no braço, cortando um pouquinho o braço da gente. As outras vacinas ainda eram muito poucas na época, e me lembro de ter operado a garganta, operação de amígdalas. O resto não tinha muita coisa, não era só consulta com o pediatra. Quais eram os meios de transporte mais utilizados em sua infância? Eu acompanhei vários meios de transporte. Ainda existia o bonde, que era como se fosse uma carroça grande em cima de um trilho que era na eletricidade. Acompanhei também os ônibus fabricados a partir de caminhão, que a gente chamava de sopa ou então de misto. Depois vieram as marinetes, que era meio de transporte feito pequenininho, de uma caminhonete fazia a marinete. Até que chegaram os ônibus maiores. Andei muito de trem também, como eu falei, quando eu saía de férias para a Serraria e para Ingá, a gente ia de trem para esses locais. Era um passeio muito pitoresco, muito bonito no trem. Suas roupas eram compradas prontas ou feitas em costureiras? Tinha os dois tipos. Geralmente, como um costureiro era muito fácil na época, as nossas mães ou costuravam em casa mesmo, ou então fazia roupa em costureira. Mas tinha uns que compravam pronto, como os fardamentos escolares, tinha local que já vendia pronto. Mas na maioria das vezes as roupas da gente eram feitas por costureiras. Quem eram os adultos que o senhor mais respeitava em sua infância? Primeiro os nossos pais e avós, depois os nossos mestres, os nossos vizinhos, que eram verdadeiros pais da gente. Então, de um modo geral, a gente respeitava muito os adultos que conviviam com a gente. Você frequentou a escola até que ano? Frequentei tudo, até o nível superior, até me formar. Quando seus professores pediam uma pesquisa escolar, em que fontes de pesquisa o senhor procurava as informações necessárias? A gente procurava as enciclopédias. Não existia computador, não existia internet. A enciclopédia era uma coleção de livros com tudo que era de conhecimento. Havia a Delta Larousse e tinha outra enciclopédia, Delta Larousse, e outras enciclopédias grandes que informavam tudo sobre o que existia no mundo até então. Depois é que veio a primeira informação informatizada, que mandava pedir pelo correio, que era a Bireme, informações que vinham de computadores estrangeiros, e a gente recebia a cópia já escrita. A última, quais atividades você fazia nos finais de semana e nas férias escolares? Tudo que era de brincadeira com os irmãos, com os parentes e com os vizinhos, bicicleta principalmente, quando ia para a fazenda andar a cavalo, brincar de caçar com atiradeira, com baleeira. E também praia, porque em João Pessoa, como é região de litoral, a gente ia muito à praia durante as nossas férias. Tá, então essa foi a entrevista, né? E obrigada por participar. É um prazer, Arthur. Tchau. Tchau.